Vamos falar em estratégia de marketing que funciona de verdade? Mas não é nenhuma estratégia que vai te prometer uma fórmula mágica, que vai te prometer um resultado absurdo em pouco tempo, ou que vai te pedir para investir milhões e milhões só para conseguir o que você quer. A estratégia que funciona de verdade é a estratégia que é personalizada para você. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Se você se interessa em usar as redes sociais como canal para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço, para ter mais autoridade, poder cobrar mais caro e ter mais clientes e pacientes, então esse vídeo é para você e eu te convido a ficar aqui pra gente conversar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Lia, eu sou responsável pela Conteúdo e Tal, que é uma agência especialista em estratégia de marketing e tráfego de performance. O nosso grande objetivo é atender menos clientes, mas trazer a maior qualidade possível no nosso atendimento. Então, é nisso que a gente acredita. Outra coisa que a gente acredita muito também é na autenticidade e na importância das estratégias. E é por isso que eu começo o vídeo já falando que aqui eu não vou te falar nada sobre estratégias mágicas, sobre resultados mirabolantes. Eu vou te explicar um método que a gente usa e que eu desenvolvi na Conteúdo e Tal, que traz muito resultado, mas principalmente respeita a realidade e o bolso das pessoas que estão executando esse trabalho. A gente sempre tem que pensar que quem trabalha com a internet para divulgar o seu trabalho tem dois trabalhos, né? Tem o trabalho de fazer o marketing, mas principalmente tem a sua ocupação principal, a sua profissão principal. Então a gente precisa, claro, respeitar isso, respeitar esse limite de tempo e entender também as especificidades de cada nicho. E agora, como que a gente realmente monta isso? Na Conteúdo e Tal, a gente usa nosso método próprio, que é estratégia para direcionar, conteúdo para conectar e anúncios para acelerar. Como que isso funciona? Quando a gente está falando de estratégia, a gente fala de estratégia de marca. E o que é isso? A estratégia de marca é o direcionamento da sua marca, é o seu posicionamento em branding, para falar bem a verdade. Então a gente começa definindo o seu porquê, definindo os seus valores, a gente define seu arquétipo, a gente define a forma como você se comunica visual e verbalmente no mundo. Mas principalmente a gente define com quem que a gente está falando e quais são os seus diferenciais. A partir do momento que a gente tem isso muito bem definido, a gente consegue saber e entender exatamente quem é a sua marca, com quem que ela se comunica e quais ações de marketing vão ser mais efetivas para o seu objetivo de negócio. A partir disso também a gente consegue entender qual que é a intenção do nosso posicionamento. Por exemplo, eu tô no Instagram, mas qual que é a minha intenção com aquilo? É trazer mais clientes? É aumentar meu ticket médio? É criar um novo produto, criar um infoproduto, fazer um posicionamento de autoridade para trazer monetização através do YouTube, por exemplo? Então, claro, a gente fala de rede social e todo mundo pensa em postar no Instagram, mas o postar no Instagram, o postar no YouTube, o postar no TikTok precisa ter um objetivo, a gente precisa entender por que a gente está fazendo aquilo e esse objetivo vem dos objetivos de negócio. De novo, principalmente para você que está trabalhando com marketing para divulgar os seus produtos e os seus serviços. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. O que dá esse direcionamento é a estratégia de marca. É fundamental. E aqui você pode estar se perguntando, mas eu já posto no Instagram, eu não tenho essa estratégia muito bem definida e eu já posto no Instagram. Então eu tenho que parar de postar no Instagram para desenvolver, para ter esse desenvolvimento? E a resposta é depende. Quando você começa a postar, você está desenvolvendo a sua habilidade de produzir conteúdo. E é importante a gente falar sobre isso, porque produzir conteúdo é de fato uma habilidade. Então, à medida que você vai postando com mais frequência, vai estando presente nas redes, você consegue, claro, se desenvolver melhor, falar melhor, ter mais noção do que funciona, mais noção do que funciona para o seu público. Mas se você quer ter resultado, você vai perceber em um determinado momento que você pode postar todos os dias. Mas se o seu post está perdido, se as suas intenções não estão claras, você não vai conseguir o resultado que você quer. Então é por isso que a estratégia é tão importante. Depois da estratégia, a gente entra no conteúdo. Lembra, são 3 pilares: estratégia, conteúdo e anúncio. O conteúdo serve para a gente validar a estratégia e para a gente se conectar com o nosso público. Então, a partir do momento que a gente já sabe quais são os nossos valores, o que a gente quer, quem é o público que a gente fala, quais são os nossos porquês, a gente consegue produzir um conteúdo assertivo. Assertivo também no sentido de ter uma coerência visual, de ter uma coerência de tom de voz, de entender como que essa marca vai interagir com o mundo e vai se apresentar para o mundo também. Esse é o papel do conteúdo. E aí entra a constância e a frequência. Mais importante do que postar todos os dias é se propor a postar por um longo período de tempo. Se a sua carreira, se o seu trabalho, se o seu negócio é pensado num longo tempo, curto, médio, com metas de curto, médio e longo prazo, o seu conteúdo também precisa ser. A gente não pode pensar no conteúdo e na presença das redes sociais como uma corrida, a gente tem que pensar numa maratona. Então, o conteúdo entra nessa parte. É importante também a gente entender que existe muito teste para o conteúdo e a gente precisa, a partir dos testes, entender o que funciona e não. Além disso, a gente consegue resultado com o conteúdo a partir da estratégia. E aí entra no nosso terceiro ponto, que são os anúncios, que é o tráfego pago.
que é pagar para que o nosso conteúdo, que o nosso perfil apareça. Os anúncios servem para que a gente acelere todo esse processo. A gente consegue mandar o conteúdo que está fazendo e mandar esse desenvolvimento todo de marca que está sendo desenvolvido para mais pessoas. E o melhor, para as pessoas que a gente escolhe. Então, com uma boa estratégia de tráfego pago, uma boa estratégia de anúncios, a gente consegue fazer com que as pessoas que a gente quer que nos escutem entrem em contato conosco, com o nosso negócio, com o nosso conteúdo, com os nossos valores e com o que a gente oferece. O tráfego pago traz muita previsibilidade para os negócios e é importante pensar que a gente precisa sempre pensar no tráfego pago com estratégia. Então não adianta a gente só usar o impulsionário do Instagram, o impulsionário, turbinário, enfim, não adianta a gente só usar o patrocinado da ficha do Google Meu Negócio, por exemplo, para quem já se aventurou nesse lugar. É importante que a gente tenha campanhas coesas e é importante também que a gente tenha esse desenvolvimento de tráfego pago num bom período. Então, por mais que a gente esteja gastando dinheiro ali diariamente, a gente precisa ter um tempo para que as estratégias fiquem mais inteligentes, para que as campanhas ganhem inteligência e que a gente possa fazer os testes também, sempre muito controlados e sempre muito embasados, mas que a gente possa fazer os testes e construir uma estratégia de tráfego pago que faça sentido. Então, a partir deste momento, a gente tem uma estratégia completa rodando. Claro, cada negócio tem as suas especificidades, mas se a gente pensar em resultado, essa é a melhor forma para conseguir um posicionamento coerente nas redes sociais e principalmente um posicionamento que te traga resultado. Aqui ficam algumas percepções minhas e conselhos até. Não adianta a gente postar por muitos anos se a gente não está conseguindo o resultado que a gente quer com os nossos posts. A gente precisa ter um resultado. O marketing é sobre vendas. Marketing é sobre trazer resultado por negócio, porque é um investimento de dinheiro e é um investimento de energia. É um investimento muito grande nessas iniciativas, então a gente precisa ter retorno. Quando esse retorno não vem, a gente precisa analisar. E agora, a partir desse método que eu apresentei para vocês, eu convido vocês a analisarem as suas estratégias e a entender quais desses pilares precisam um pouquinho mais de atenção. Então essa é a forma como eu trabalho hoje, que eu vejo muitos resultados para mim e para os meus clientes, mas também gostaria de compartilhar para vocês para que vocês possam pensar nisso e também se beneficiar nesse sentido. Se vocês precisarem de ajuda, estou sempre disponível aqui nos comentários. E claro, se por acaso vocês quiserem ajuda para desenvolver as suas próprias estratégias, os nossos contatos estão aqui embaixo. Fica na legenda também um breve resumo sobre o que a gente acabou de falar, para que facilite na hora de você estar estudando. Um beijo e até o próximo vídeo.